Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos e irmãs, gostaria de iniciar a nossa reflexão trazendo presente a primeira leitura na figura do profeta Jonas, um homem escolhido por Deus, mas que a princípio se demonstrou teimoso no cumprimento da vontade de Deus para a sua vida. A leitura começa dizendo que a palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Na primeira vez, ele tentando desviar do mandato do Senhor, para que ele convertesse, para que ele anunciasse a sua mensagem para aquela cidade de Nínive, ele se desviou, foi engolido por aquela baleia, depois cuspido lá de volta, e agora o Senhor novamente fala no seu coração, para que ele anuncie a sua mensagem para aquele povo de Nínive. Nínive corresponde ao lugar da maldade, de um povo que estava desviado. O Senhor olha para este povo e manda o profeta dizer o seguinte: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. À primeira vista nós podemos pensar assim, mas que Deus é esse? A igreja fala de um Deus amor, perdão, misericórdia, mas aqui ele fala de destruição. Nós precisamos entender o jeito de Deus falar ao nosso coração. Depois de teimar com o Senhor, Jonas decide fazer o que ele pede. E mesmo diante daquela grandiosidade, da grandeza daquela cidade, que uma pessoa demoraria ali 3 dias para poder atravessá-la, em um dia, um único dia, Jonas passa por ali, anunciando essa mensagem do Senhor, e acontece o grande milagre. Todas as pessoas daquela cidade acreditaram em Deus e se converteram. Aí entra o rosto de Deus que deve estar estampado no nosso coração. Deus se arrepende, Deus perdoa aqueles que se arrependem daqueles que se convertem. Deus perdoa aqueles que se convertem. Então, aí entra a misericórdia e a bondade de Deus para conosco. Nós precisamos aprender a escutar a mensagem do Senhor e o seu desejo para que nós vivamos uma vida plena, uma vida perto dele, assim como fizeram estes ninivitas. Vestiram-se de sacos, fizeram jejum, todos, desde o superior ao inferior, todos da cidade, acolheram a mensagem do Senhor de conversão. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esse é o desejo de Deus para nós, que nós nos convertamos e estejamos com Ele, estejamos perto dEle, caminhemos com Ele. Essa é a forma de Deus educar o seu povo amado. Nós somos povo amado do Senhor. Deus age na vida desse povo como um pai, que chama a atenção, que puxa a orelha, assim como devem ser os nossos pais, as nossas mães, hoje em dia. Precisamos aprender a educar as crianças, os seus filhos. Quem não educa o seu filho hoje, vai colher os frutos da má educação no futuro. Então vocês precisam aprender a enxergar o homem e a mulher que vocês querem que os seus filhos sejam no futuro e começar a podar, fazer as correções, dizer os nãos educativos na vida dessas crianças.
Quem não aprende a escutar um não na sua infância, vai escutar depois lá de adulto. E não vai aprender a lidar com essa situação. Então, Deus, aqui Ele está educando o seu povo, para que ele esteja perto dele, para que ele seja conduzido pelo Senhor. Conversão significa isso, minha gente. Significa descermos do nosso trono e permitirmos que o Senhor assuma o seu trono. Assuma este trono. Porque como nós ouvimos no Evangelho de hoje, aquilo que João Batista anunciava, a conversão, agora se cumpriu o tempo profetizado. É Jesus quem está falando agora. O tempo se completou. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus. Então nós podemos falar assim: Senhor, reina na minha vida, reina na minha família. Mas, às vezes, até cantamos: pode reinar, Senhor Jesus, só sim, né? Mas, lá dentro, lá no fundo do meu coração, eu ainda sou teimoso. Eu ainda quero sentar no trono. Deus me pede para eu perdoar e eu não perdoo. Deus me pede para amar, eu não amo. Deus me pede para eu ser mais humilde, mais silencioso, mais casto. Eu não consigo, porque eu ainda estou centrado no trono. É preciso permitir que o Senhor sente no seu trono, sente no trono da nossa vida, para que assim Ele nos conduza. Educar significa isso, a raiz lá da palavra educar, duque, significa conduzir. O Senhor quer conduzir a minha e a sua vida, meus irmãos e irmãs. E, como São Paulo diz na sua carta aos Coríntios, o tempo é abreviado. E nessa brevidade do nosso tempo, nós precisamos aprender a tomar as decisões certas, aprendermos a ser podados, aprendermos a ser conduzidos pelo Senhor, né? Como nós rezamos com o salmista: mostrai-nos, Senhor, vossos caminhos, a vossa verdade me oriente e me conduza. Quero conhecer a sua estrada. Será que nós permitimos realmente que o Senhor conduza a nossa história, o nosso existir? Ao convite de Jesus, no Evangelho de hoje, 4 pessoas, 4 homens, se decidem a deixar tudo, deixar as suas redes, deixar a sua família, deixar as suas seguranças e se permitirem ser conduzidos pelo Senhor. Permitir que o Senhor reine na nossa vida, permitir que o reino do Senhor aconteça na nossa história, é deixar as redes, é abandonarmos completamente aos cuidados do Senhor, dizendo: Senhor, podes reinar, mas também permitindo que isso aconteça de fato na nossa vida. Então, meus irmãos e irmãs, a exemplo desses primeiros discípulos e discípulas do Senhor, que nós também hoje tenhamos essa coragem de verdadeiramente permitirmos que o Senhor nos conduza em nossa caminhada de fé. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.